Esta semana está aqui conosco o professor Vitor Amorim. Porém, este aqui é o vídeo de número 2. Se você não assistiu ainda o primeiro, eu super recomendo, independente da plataforma que você está, mas ele deixou dicas imprescindíveis aí no vídeo de número 1, inclusive com algumas previsões aí, mas você vai ter que ir lá no vídeo de número 1 para acompanhar, tá? Pois neste daqui ele vai deixar algumas dicas, tanto para você, gestor público, para você, licitante, né? Então, seja muito bem-vindo mais uma vez, professor Vitor Amorim. Olá, Ricardo. Eu que agradeço essa oportunidade aí de complementar alguns esclarecimentos sobre o que virá a ser a nossa nova lei de licitações. Exatamente, professor. Mas vamos lá. O que o povo está preocupado aí realmente é quando vai entrar em vigor aí a nova lei de licitações, né? Mas a minha pergunta vai ser diferente, professor. Aprovado, teve lá os autógrafos que você comentou aí no vídeo de número 1. Feito isso, qual o prazo para que essa lei entre realmente em vigor? Por favor, professor. Ótima pergunta, Ricardo, porque aqui vale a pena fazer um esclarecimento, né? Em termos objetivos, conforme está previsto no próprio texto do projeto da nova lei de licitações, ela vai entrar em vigor assim que ela for oficialmente publicada. Essa publicação ela se dá no Diário Oficial da União. Então, o processo legislativo ele se consuma com a sanção e a promulgação, que dá existência à norma, e a partir do momento que você tem a publicação nela, gera todo o conhecimento da sociedade sobre o seu conteúdo. E aí, de acordo com a própria norma, ela passa a entrar em vigor assim que ela é publicada. Bom, então, quando ela for publicada, ela já está valendo, ela já está em vigor. Os órgãos que queiram aplicá-la já pode aplicá-la desde o dia que ela é publicada, né? Só que aqui a gente tem que fazer um esclarecimento, né? O texto da nova lei de licitações prevê a revogação da lei 8.666, que é a atual lei geral de licitações, e a lei 10.520, que é a lei do pregão, e também a lei do RTC. Só que essa revogação, ela não vai se operar de imediato. Ela vai se operar, na verdade, de acordo com o texto da nova lei, após transcorridos 2 anos da publicação da lei. Muita gente vem falando, né, num termo chamado de vacatio legis, só que esse termo em latim ele é equivocado para este caso da nova lei de licitações. Por quê? Porque não há vacatio legis aqui. Na verdade, ela já vai entrar em vigor assim que ela é publicada. O que, na verdade, se está fazendo é um trabalho em relação ao efeito revogador das leis que ela se refere, no caso a 8.066 e a 10.520, que só vai se operar definitivamente depois de 2 anos. Com isso, nós temos, até conforme previsto no próprio texto, a possibilidade de convivência de 2 regimes. O regime anterior, da 8.066, e o regime da nova lei de licitações. Mas o próprio PL já diz de uma maneira muito objetiva. Você pode utilizar durante esse prazo de 2 anos o regime anterior ou o novo regime. O que você não pode fazer é misturá-lo, né? Então, fazer composições. Olha, eu uso parte do regime antigo e uso parte do regime novo. Isso não pode. Então, essa mistura não pode. Da mesma forma também, já até antecipando uma interpretação, algo que vai ser muito importante para todos, né? Agentes públicos, licitantes, mas na minha avaliação também, não há nenhum problema, né, de um mesmo órgão, por exemplo, utilizar para um determinado procedimento o regime antigo e para outro procedimento o regime novo. Ou seja, essa adoção intercalada de regimes, ela pode se dar, inclusive, dentro do mesmo órgão. Não quer dizer que ou o órgão aplica para todos os seus procedimentos o antigo ou aplica para todos o novo. Porque, até para encerrar, né, a grande vantagem dessa cláusula de transição, podemos assim chamar, é no sentido de você conferir um tempo teoricamente longo para uma adaptação,
né, por todos os órgãos da administração brasileira, já que é uma lei geral de licitações. Então, por isso que a gente tem que ter ainda mais calma em relação a todos os procedimentos, porque mesmo quando vier a nova lei, ainda assim nós teremos uma sobrevida da Lei 8.666 e da Lei 10.520 por mais 2 anos. Então, cada vez mais, né, professor, você tem batido muito nessa tecla aí, né? Calma, né? E justamente eu quero aproveitar aí justamente essa palavra, né? Calma, para acalmar aí também. Eu entendo, ano passado aí, ano de eleição, tem muita gente que está chegando agora na administração, né? Aí, peraí, eu conhecia uma lei de licitações, agora vai ter uma nova lei, né? Então, do lado do gestor público, tem também aí, vivemos um momento aí de pandemia, né? Muitos empresários agora estão chegando dentro do tema licitações públicas, começando a fornecer agora para o governo, né? Buscando esse lado aí do empreendedorismo. Então, se possível, professor, deixe dicas aí, tanto para o gestor público como para o licitante, por favor. Bom, Ricardo, essa oportunidade que a gente está vivendo agora de uma possível nova lei de licitações, ela, apesar de, assim, tecnicamente falando, nós não termos uma mudança radical em relação ao que nós temos com a Lei 8.666, mas é uma oportunidade, vamos dizer assim, para uma mudança de comportamento, para uma mudança de espírito. O que nós temos que ter, acima de tudo, isso para todos os envolvidos, sejam agentes públicos, sejam licitantes, é capacitação, é o conhecimento. Conhecimento acima de tudo. Isso aí é algo que é óbvio, né? Seria até desnecessário falar. A gente precisa conhecer a lei, a gente precisa conhecer efetivamente as interpretações, conhecer as melhores práticas. Então, isso aí é inevitável. Então, dentro desse aspecto, a primeira grande dica que eu dou, como não é algo de imediato, como é algo que ainda você vai ter um período de transição de 2 anos, então busque materiais de qualidade, busque obras de qualidade, busque ações de capacitação de qualidade, no sentido de buscar compreender em relação àquilo que nós tínhamos na Lei 8.666, o que efetivamente mudou e mais, né, o que efetivamente pode ser, entre aspas, aproveitado da lei anterior. Né? Não há um rompimento absoluto em relação às práticas que nós observamos nesse atual regime. Né? Com o novo regime não vai ter um rompimento absoluto. A licitação vai continuar basicamente a mesma. Né? Se a gente for analisar a fase de seleção do fornecedor, o que nós chamamos de licitação propriamente dita, nós continuamos a ter modalidades estáticas, nós vamos continuar a ter o pregão com a mesma feição que ele tem hoje, nós vamos continuar a ter a concorrência, só vai acabar o convite, vai acabar a tomada de preço, mas a maneira de se fazer licitação no Brasil, ela vai continuar. Né? Então, a gente precisa dar continuidade e evoluir nas boas práticas observadas no regime anterior. Agora, claro, a segunda dica que eu dou é que, como a nova lei dá uma ênfase muito grande à fase de planejamento e à fase de execução contratual, é importante, primeiro, que quem está do lado da administração pública precisa se aprimorar em relação a isso. Talvez o grande gargalo, a grande deficiência que nós temos hoje nas contratações públicas do lado da administração seria justamente as deficiências no planejamento e também uma certa falta de atenção em relação à gestão e fiscalização do contrato. A gente concentra muita energia na fase de seleção do fornecedor e esquece as 2 pontas que são fundamentais, que é de planejamento e de gestão. Então, talvez seja essa uma oportunidade, dada a ênfase dada pelo projeto da nova lei, em estruturar melhor os órgãos em relação à divisão de tarefas, à divisão de funções, à capacitação dos servidores. Então, o PL dedica uma temática específica sobre a capacitação e atualização constante dos agentes públicos. Então, essa é uma dica importante: foco no planejamento e foco na gestão contratual. Em relação aos licitantes,
eu vejo na nova lei de licitações uma grande oportunidade, né, no sentido de exigir da administração pública uma maior profissionalização em relação à condução das contratações públicas, né? Porque, mais uma vez, também grande parte do mercado foca muita energia na licitação. Lógico que a licitação é importante, lógico que a licitação é essencial, porque é ali que vai selecionar o fornecedor. Mas se eu tenho uma licitação baseada num planejamento deficiente, muito provavelmente eu vou ter uma contratação deficiente que vai dar problema. Então, o fornecedor ele tem que focar muito no conhecimento quanto à maneira com a qual aquele processo foi estruturado, para entender exatamente os riscos que ele vai ter, os custos de transação que ele vai incidir, porque senão a gente vai continuar a ter essa situação em que a gente vislumbra muitos bons fornecedores que vencem licitações, mas quando assinam um contrato e começam a execução contratual, praticamente torcem para se ver livres daquilo, porque parece que não é nada daquilo que imaginou. Agora, com foco no planejamento, tende a ter uma execução contratual mais organizada, mais eficiente, menos custosa para ambos os lados, né? Então, a dica que eu daria para os licitantes é, ao conhecer o texto, focar bastante também na fase de planejamento e na fase de execução contratual. Entender os seus direitos, entender aquilo que pode exigir da administração pública em termos de cumprimento da lei, para garantir contratações públicas mais eficientes e, consequentemente, né, reduzir os seus prejuízos, potencializar os seus ganhos e conseguir, de fato, algo que todos almejam, que é um ambiente negocial com segurança jurídica. É isso aí. Licitantes, você que está acompanhando aqui este quadro, veja aí a dica do professor Vitor Amorim. Realmente, né, professor, precisa acabar aí com essa, realmente a batalha ali, né, gestor público, licitante. Eu sempre comento aí nas palestras, né, que a gente segue aí, seguia, né, Brasil afora, agora tudo online, mas tentando convencer pessoas a vender para o governo, né? Que justamente isso, né? Eu sempre falo, você participa de licitações ou você faz parte dela, né? Porque cada vez mais eu percebo isso, a importância também de você estar próximo, né? Do gestor público, contribuindo ali para que realmente, né, tenha mais eficiência, seja o melhor aí para a administração, né? E não posso deixar de comentar aqui também, professor, eu sempre uso uma frase que eu acho que você colocou ela de uma maneira diferente e eu achei super interessante, que gente preparada é a melhor ferramenta dentro de uma licitação, né, professor? E dos dois lados, né? Com certeza, com certeza. No meu tempo de experiência como pregoeiro, né, ao longo de 14 anos, uma das maiores assim, satisfações que eu tinha é justamente de conduzir licitações que até eram complexas em termos de critério de julgamento, de composição da proposta, da própria documentação de habilitação, mas quando a gente tinha, por exemplo, licitantes capacitados, que davam devido valor àquele procedimento, ou seja, se estudavam, faziam propostas responsáveis, preparavam com antecedência a sua documentação, a licitação fluía assim, muito bem. Né? A licitação fluía muito bem. Então, eu acho que essa capacitação e o foco da própria administração em ser mais transparente, né, em induzir esse comportamento de melhor preparo para os licitantes, na verdade, é justamente para conduzir licitações mais eficientes e que vão conduzir a contratações melhores. Né? Porque a licitação não é um jogo, a licitação não pode ser uma gincana, não pode ser uma pegadinha, né? A gente tem que desenvolver realmente essa lógica consensual das contratações, porque muitas vezes parece que a gente se lastreia em presunções. Se o licitante apresentou a proposta, ele está assumindo todos os riscos, etc. e tal. Mas a gente sabe que não é bem assim. Em grande parte, há sim uma deficiência de informação, de transmissão de informação por parte da administração. Às vezes a própria administração não compreende exatamente aquilo que ela quer contratar e aí quer transferir essa responsabilidade para o licitante. Então, por isso que a gente precisa de clareza e criar esse canal de diálogo para que se encontre, de fato, as soluções mais adequadas para aquela solicitação. Então, talvez seja essa a grande herança, né, que esse novo PL
essa nova lei de licitações possa vir a nos trazer, que é de você aumentar ou intensificar esse contato da administração com o mercado, em especial na fase de planejamento, fazendo consultas, fazendo procedimentos de manifestação de interesse, ou seja, chamando o mercado para dentro da administração para dizer o seguinte: e aí, como que vocês podem nos ajudar a desenhar melhor essa contratação? O que o mercado tem a oferecer? Quais são as melhores soluções? Então, a gente precisa fazer esse diálogo. Hoje, o que a gente observa muitas vezes é a administração pretendendo comprar alguma coisa, faz do mesmo jeito que fazia 15 anos atrás, e aí, na verdade, simplesmente negligencia a forma de funcionamento do mercado, mas precisa do mercado para contratar. Então, a licitação é um negócio, e o negócio se faz com duas partes que têm um interesse em comum, que é executar o objeto. Claro que uma vai ter o objeto executado a seu favor para atender o interesse público, e o outro vai receber a contrapartida em relação a isso. Mas é justamente o que se espera de um bom negócio. Sensacional, professor. Eu não vou nem deixar chamar este nosso encontro aqui de entrevista. Foram 2 aulas que você nos cedeu aqui, então, em nome de toda a família Forset aqui, eu já gostaria de agradecer aí a sua agenda. Eu sei o quanto você correu hoje aí para ceder esse espaço aqui para a gente. Espero ter atendido a expectativa aí do nosso público, né? Com relação aí o professor Vitor trouxe informações sensacionais, mas já quero deixar aqui o espaço aberto, né? Para saindo aí a nova lei de licitações, será um prazer a recebê-lo aqui novamente. E por favor, peço para que coloquem aqui o canal do professor Vitor no Instagram, né? Que aí realmente quando sair, você vai até lá e você vai se acalmar. Não é isso, professor? Exatamente. Espera, a gente faz a nossa parte justamente para transmitir aquele conhecimento que a gente vem absorvendo ao longo do tempo, e é justamente por isso, né? Formar melhores servidores, formar melhores licitantes, e aí eu acho que é a nossa parcela de contribuição, né, para esse mundo das contratações públicas. Perfeito. Vitor, muito obrigado mesmo. Para mim foi um momento aí de muita alegria, e para você que acompanhou aqui o nosso quadro, com a vinda do professor Vitor Amorim, reforçamos o nosso compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço. Sucesso a todos.